Passo a Passo. Meditações sobre a sabedoria e a compaixão. Por Mahan Ghosananda, Edições Nandala, 2013. Prefácio. Por Jack Kornfield. Desde que o encontrei há mais de 20 anos, Mahan Ghosananda representou para mim a essência da doce generosidade e a coragem imbatível do coração. Apenas estar em sua presença, experienciar seu sorriso e a contaminante bondade amorosa que flui de si é curar o espírito. Vi Mahan Ghosananda em muitas circunstâncias, praticando como monge da floresta, como uma figura paterna para as crianças cambojanas, como um tradutor e erudito de 15 línguas, como um mestre de meditação para estudantes ocidentais, como um ativista da paz nas Nações Unidas e como um dos tesouros vivos do Camboja, liderando as comunidades de refugiado Khmer pelo mundo. Nessas situações, seu coração tem permanecido infalivelmente cheio de compaixão e alegria, emanando os ensinamentos de simplicidade e amor. Ele ofereceria e ofereceu o manto de seus ombros e a comida de sua tigela para qualquer um que necessite. Alguns anos atrás, no empoeirado e árido calor dos campos de refugiados cambojanos, os quais mantêm milhares de sobreviventes de bombardeios em estado de choque, eu vi a grandeza dos corações de Mahan Ghosananda e do Buda brilhando como um sol. Nos campos do Khmer Vermelho, onde as pessoas eram aconselhadas a não cooperar ao custo de suas vidas, Mahan Ghosananda abriu um templo budista. Ele queria trazer o Dharma de volta a estas pessoas que tinham sofrido como ninguém na Terra. Apesar das ameaças, quando o grande templo de bambu foi completado, cerca de 20.000 refugiados reuniram-se para recitar outra vez os perdidos cânticos de 2.000 anos de idade, deixados para trás quando suas próprias vilas foram queimadas e os templos destruídos. Mahan Ghosananda cantou para eles os cantos tradicionais enquanto milhares choravam. Era então momento de falar, de proclamar o sagrado Dharma, de trazer os ensinamentos do Buda a fim de testemunhar os inexprimíveis sofrimentos de suas vidas. Mahan Ghosananda falou com suprema simplicidade para aqueles que tinham sofrido, recitando mais e mais, na antiga língua do Buda e no cambojano, este verso do Dhammapada. O ódio nunca cessa pelo ódio, mas somente pelo amor pode ser curado. Esta é a antiga e eterna lei. É o Espírito Eterno que flui através de Mahan Ghosananda. Se ele pudesse sair deste livro, iria sorrir para você ou rir com cintilante alegria. Porque não pode, você o encontrará nestas palavras de quieta simplicidade e veracidade que permeiam sua amada presença. Desfrutem destas bênçãos. Spirit Rock Center, Wood Acre, Califórnia, novembro de 1991. Prefácio da edição brasileira, por Ricardo Sasaki. Foi uma noite repleta de neve e chuva que encontrei pela primeira vez o venerável Mahan Ghosananda. Uma pequena casa de 3 andares em um dos bairros de Providence, Estados Unidos, é a sede de onde Mahan Ghosananda trabalha pela paz e é também o lar e o abrigo da grande comunidade de refugiados do Camboja, um povo doce e cheio de amor. Apesar de pequena para abrigar a tantos, a mim foi dado um teto, comida e, acima de tudo, a alegria de participar de seu dia a dia cheio de afeto. O mais puro exemplo da hospitalidade budista que alimenta este povo há séculos. É difícil dizer o que se sente quando somos recebidos com tanto carinho e amor por todo um povo. No período abençoado em que desfrutei de sua hospitalidade, pude seguir a rotina de Mahan Ghosananda
e daqueles grandes companheiros que colaboram no seu trabalho. O tempo flui, passo a passo, em meio à alegria, leveza e solidariedade deste povo tão sofrido, mas que soube transformar a dor em união, a perda em fraternidade, a morte em vida. Talvez a dor tenha este poder miraculoso de transformação quando aliada a uma tradição de compaixão e amor irradiante. Na pequena cozinha do templo, o calor dos corações esquentava o alimento dos monges. Apesar de pobres, refugiados de uma guerra insana e morando em um país estrangeiro, no qual chegaram sem casa e sem nada, ainda assim, todos trazem o alimento para ser doado aos monges que lá vivem e depois dividem com todas as pessoas presentes. As tigelas dispostas no chão, homens e mulheres trazendo as feridas da dor em suas faces, mas ainda assim sorridentes e leves, sentados ao redor, compartilhando o alimento. Por quantas vezes ouvir: por favor, coma, meu povo deseja que você coma. Quando o horror de anos de violência e abuso faz com que um povo ainda permaneça gentil e suave, sabemos que estamos em um lugar especial. Conhecido por muitos como o Gandhi do Camboja, Mahatma Gozananda é um conciliador por excelência. Em seu primeiro encontro com o Papa, ele recitou a Ave Maria em francês, a qual tinha aprendido nos tempos coloniais. O Papa respondeu: por favor, ore pelo Papa, que é um pobre pecador. Até então, budistas cambojanos e o cristianismo tinham muitos ressentimentos entre si, devido aos 100 anos de dominação francesa no Camboja. Os missionários diziam aos novos fiéis que não deviam se associar aos seus antigos amigos, pois, do contrário, iriam para o inferno. Mas Mahatma Gozananda diz: no Camboja, eles dizem que budismo e cristianismo não podem ficar juntos. Eu digo: por que não? O amor pode abraçar a tudo. O amor pavimenta o mundo. Eu trago amor para o Papa. O Papa está feliz. Ele me abraça e eu o abraço. Nós não temos medo por causa do amor. Foi um motivo de grande felicidade quando soube por meu amigo Philip Edmonds do início dos trabalhos para a publicação do primeiro livro de Mahatma Gozananda. Ninguém melhor que Phil para ser um dos editores. Ele que tem acompanhado Mahatma Gozananda desde há tanto tempo. Philip Edmonds e Jeff Weiss foram os principais responsáveis por meu contato com o mestre, e nada me resta senão agradecer pela abertura de tão rara oportunidade. E como um pequeno símbolo desta gratidão, aos amigos do Sangha, a Mahatma Gozananda e ao Dharma, ofereço agora esta tradução de passo a passo. Centro Budista Nalanda, Nalanda Bodha Madhyastanaya, Belo Horizonte, Minas Gerais, julho de 1992. Prefácio da edição brasileira, segunda edição, por Ricardo Sasaki. A primeira edição deste livro foi publicado pela editora Vozes em 1993. Desde quando deixou de ser publicado, anos depois, recebi cartas e pedidos para que esse livro fosse publicado novamente. Agora, através de Edições Nalanda, tenho o prazer de oferecer mais uma vez ao público brasileiro essa joia do budismo cambojano. Numa edição revisada e corrigida, aquele trabalho que fiz a altas horas da noite em meu primeiro computador, um laptop XT, com a mente determinada a traduzir para a minha língua natal as palavras do querido mestre, pôde novamente ser lido por mais pessoas. Apesar de 14 anos terem se passado, a mensagem de Mahatma Gozananda continua mais que atual. A guerra insana ocorrida no Camboja se repete por todos os cantos do planeta, movida por homens cuja busca pelo poder e dinheiro julga-se no dinheiro de violar todas as regras da decência e mínima humanidade. Cabe a outra parcela da humanidade ainda não obscurecida pela cegueira reinante
desenvolver a sabedoria e a compaixão, pacientemente, mas com firmeza e determinação, passo a passo. Centro Budista Nalanda, Nalanda Buddha Madhyastanaya, Belo Horizonte, Minas Gerais, 4 de março de 2007. Apresentação por Dite Pran. Na manhã de 17 de abril de 1975, os cambojanos deram as boas-vindas às tropas vitoriosas do Khmer Vermelho com flores, tigelas de arroz e aplausos. Mas no dia seguinte, à medida que os soldados nos forçavam brutalmente para fora de nossas casas e para uma longa marcha para o interior do país, nossos corações se encheram de terror e eu vi minha terra natal mergulhar na escuridão. Nos dolorosos anos que se seguiram, testemunhamos o desmantelamento de nossa sociedade e a dessacralização da maioria das coisas que estimávamos. Coletivização rígida, trabalho forçado e duras regras controlaram a maior parte de nossas vidas. Perdemos nossa liberdade, nossas posses, nossas vidas em família e nossa tradição budista secular. Os campos da morte, acres de tumbas coletivas e corpos expostos ao redor de todos os vilarejos, eram terríveis lembretes de que nossas vidas dependiam de nossa habilidade em agradar nossos captores. Durante aqueles anos negros, testemunhei alguns dos mais ignóbeis horrores e inimagináveis crueldades jamais conhecidas na humanidade. Maravilhosamente, desta devastação, vem um líder de grande calma e compaixão, o venerável Mahan Gozananda. Onde a revolução produziu divisão, este sereno monge viu a chance para a reconciliação. Onde houve violência, Gozananda viu o potencial para a bondade. Ele chamou isto de lei dos opostos. Mahan Gozananda é um mantenedor dos sonhos do Camboja. Ele dedicou sua vida à celebração e nutrição do melhor em nossa cultura e em toda a cultura humana. Embora sua família inteira tenha sido perdida no Holocausto, ele não mostra amargura. Ele é um símbolo do budismo cambojano, personificando a gentileza, a paciência, a compaixão e a paz do Buda, qualidades que sempre os cambojanos louvaram. A fé inquebrantável de Gozananda na habilidade do Camboja a curar a si próprio tem nos encorajado em nossa procura por um renascimento cultural e espiritual, e também em nossa luta desesperada pela paz. Sua presença luminosa e sábios conselhos nos mais altos níveis de conversações pela paz têm lembrado às 4 facções conflitantes da nação sobre os objetivos humanitários que transcendem o interesse próprio. Mahan Gozananda constantemente nos lembra de que a paz nacional somente pode começar com a paz pessoal. O Khmer Vermelho declarou a prática religiosa uma ofensa capital. O que não entendiam é que nenhum grau de violência ou repressão poderia jamais matar o budismo na sua fonte, o profundo amor de nosso povo pela tradição. Desde aqueles anos negros, Mahan Gozananda tem trabalhado incessantemente a fim de restaurar o budismo cambojano, treinando monges e monjas e construindo templos por todo o mundo. Ele sempre está reacendendo a chama espiritual que o Khmer Vermelho tentou extinguir. No outono de 1975, depois de 6 meses de vida sob o Khmer Vermelho, secretamente esgueirei-me até um campo coletivo a fim de pegar um punhado de arroz e saciar minha fome. Um guarda testemunhou este crime e ordenou minha punição. Jovens soldados irados bateram-me com instrumentos afiados de madeira e amarraram-me a uma árvore por toda a noite. Ajoelhado e sangrando, em meio ao barro e na chuva, meus braços firmemente presos nas costas, eu temia que minha execução viesse no dia seguinte. Orei a mim mesmo, a fim de que pudesse viver para ver minha esposa e meus filhos outra vez. De alguma forma,
O Khmer Vermelho soltou-me 2 dias depois, e com meu coração cheio de reverência, raspei minha cabeça no gesto tradicional budista de agradecimento. Não me importava que isto pudesse trazer mais punição. Ironicamente, o Khmer Vermelho aceitou minha explicação de que tinha removido o cabelo a fim de aliviar as dores de cabeça. Durante todo o tempo de medo, nossa tradição budista nos sustentou. Oramos em silêncio, acendendo velas para ajudar a guiar os espíritos daqueles que morreram, para expressar gratidão pelas menores bênçãos da vida e para procurar a força para enfrentar mais um dia. Mas reconstruir nossa fé após a derrota do Khmer Vermelho provou ser um desafio ainda maior. Nosso país estava em ruínas, fome por toda a parte, famílias espalhadas, amados perdidos, casas e vilas destruídas. Estávamos doentes e cansados, e muito frequentemente o desespero e a depressão nos vencia. Foi Mahan Gozananda que viajou até o Camboja, aos campos de refugiados na Tailândia e às comunidades cambojanas espalhadas pelo mundo, a fim de nos lembrar que o budismo estava vivo em nós e que poderíamos contar com a doçura e a profundidade da tradição. O empreendimento de Gozananda tem sido a jornada de um herói. Por seu exemplo, ele nos lembrou de dar cada passo vagarosamente, com cuidado e plena atenção, continuando sempre. Agora, depois de décadas de conflito, as facções em guerra do Camboja assinaram um acordo de paz. Finalmente, podemos ver a oportunidade de curar anos de amargo conflito, criar um Camboja que celebre a soberania, os direitos humanos, a autodeterminação e a liberdade dos interesses especiais dos grandes poderes. Com atenção e coragem, podemos reconstruir um Camboja que seja seguro e forte para nossas crianças. Os ensinamentos de Mahan Gozananda, simples no caráter, mas tão profundos no impacto, podem ajudar a guiar nosso caminho. Sua mensagem é essencial, que um grande sofrimento contém as sementes da sabedoria, compaixão e paz, oferece uma esperança e um consolo sem preço, não somente para o Camboja, mas para todo o mundo. Brooklyn, Nova York. 24 de outubro de 1991. Passo a passo. Introdução dos editores em língua inglesa. Raramente na história humana, uma nação foi tão envolvida na guerra, autogenocídio, trabalho forçado, engenharia social e destruição como o Camboja no século XX. Um pequeno país tropical, situado precariamente na península do Sudeste Asiático, entre a Tailândia, Laos, Vietnã e o Mar do Sul da China, a história do Camboja data de 2000 anos atrás, do século IX ao XIII, conhecido como o período Angkor, ou Idade de Ouro. Os reis do Camboja, ou Khmer, controlaram vastas porções da península da Indochina e lideraram um império marcado por conquistas científicas, culturais e religiosas. Durante outros períodos, o Camboja moveu-se entre a independência e a dominação de outros estados vizinhos e governos estrangeiros. Nos meados do século XIX, o país foi colonizado pela França, tornando-se parte da Indochina francesa. Para assegurar a paz interna, a França permitiu que os reis Khmer permanecessem como líderes simbólicos. Em 1953, depois de um século de regência colonial, o rei Norodom Sihanouk pacificamente negociou a independência do Camboja. Conforme o acordo de soberania, o rei abdicou de seu trono e declarou-se ele próprio candidato para as eleições populares. Com a expressiva consideração popular, o povo elegeu Sihanouk para a liderança do Estado e ele assumiu o título de príncipe. Durante a década seguinte, o Camboja desfrutou de independência, paz e prosperidade. Nos meados de 1960, as tropas do Vietnã do Norte começaram a estabelecer santuários escondidos no interior do Camboja. O príncipe Sihanouk
apontando as atividades crescentes dos americanos no Vietnã e acusando os Estados Unidos de invasão das fronteiras do Camboja, um país neutro, cortou relações econômicas e militares com os Estados Unidos. Em 1969, os Estados Unidos começaram a bombardear o interior do Camboja a fim de destruir instalações militares e linhas de suprimentos dos vietnamitas do norte. O bombardeamento destruiu a população rural e a economia agrária do país. Grupos de negociantes, militares e intelectuais começaram a criticar severamente a política do príncipe Sihanouk. E em 1970, enquanto Sihanouk viajava no exterior, houve um golpe sem feridos, pondo um fim à linhagem centenária dos monarcas. Lon Nol, um general que tinha o suporte dos americanos, foi nomeado pelos líderes golpistas como chefe de Estado. O novo governante rapidamente iniciou uma aliança formal com os Estados Unidos e os bombardeamentos aumentaram em frequência e magnitude. Em maio de 1970, forças de terra americanas invadiram o Camboja, matando e ferindo civis e destruindo mercados, campos de arroz e vilarejos em sua procura de comunistas vietnamitas. O bombardeamento contínuo, juntamente com o fim da monarquia tradicional, alargou a separação política entre as classes urbana e rural do Camboja. Os camponeses que tinham a realeza em autoestima achavam a política de Lon Nol mal concebida e exploradora. Em sua reprovação estão as sementes de uma revolução que mudaria o Camboja para sempre. Um movimento comunista nativo vinha sendo alimentado no Camboja desde o começo dos anos 30. Liderados por jovens intelectuais das cidades, muitos deles tendo estudado em Paris junto com os comunistas vietnamitas, o grupo viu o descontentamento crescente da população rural como uma oportunidade para colocar suas teorias ultramarxistas em prática. À medida que as fileiras do partido cresciam com os camponeses e os agricultores insatisfeitos, bem como os adolescentes rurais, o príncipe Sihanouk se juntou a eles e tornou-se o chefe titular. Com esta repentina credibilidade, o Khmer Vermelho, como o partido, veio a ser conhecido. Atraiu apoios vitais de armamentos da China. Solarsar, um jovem erudito, assumiu a liderança, embora sua identidade fosse escondida para o público. Anos mais tarde, ele foi introduzido somente com o seu nome de guerra, Pol Pot. Ataques aéreos forçaram as tropas norte-vietnamitas a penetrarem cada vez mais fundo no Camboja e se aliarem ao Khmer Vermelho para combater as forças pró-americanas de Lon Nol. O interior se tornou dizimado e os anteriormente prósperos agricultores tiveram que ir à procura de comida a fim de sobreviver. Milhares fugiram para a segurança de Phnom Penh, Battambang e outras áreas urbanas. A ação militar norte-americana no Camboja terminou em 1973, mas a guerra civil continuou. O Khmer Vermelho ganhou progressivo controle de várias cidades e vilas, frequentemente melhorando sua imagem para com os moradores através da iniciativa de elaborado projetos civis, elogios ao budismo e acusações a Lon Nol. Na primavera de 1975, as cidades do Camboja estavam em crise, inchadas pelo influxo de imigrantes dos vilarejos, os quais triplicaram a população das cidades. A inflação disparava. Famílias deslocadas e crianças órfãs vagavam pelas ruas procurando sem esperança por alimento, medicamentos e abrigo. Entre 1967 e 1975, estima-se que 1 milhão de cambojanos foram mortos ou feridos e 2 milhões foram deixados sem casa. O país que era conhecido como a tigela de arroz da Indochina estava agora à beira da inanição. Na manhã de 17 de abril de 1975, apenas 2 semanas antes dos norte-vietnamitas marcharem para Saigon a fim de terminar a Guerra do Vietnã,
as forças do Khmer Vermelho invadiram Phnom Penh e pelo meio da tarde as forças de Lon Nol haviam sucumbido. Comemorações aconteceram nas ruas, pois muitos cidadãos acreditaram que a paz finalmente havia chegado. Mas no alvorecer do próximo dia, o Khmer Vermelho deixou claro o ano zero, o começo de uma nova era, iniciando um programa extremo de reconstrução social. Todos os moradores das cidades, jovens e velhos, ricos e pobres, deveriam marchar para o campo para viver e trabalhar como camponeses. Não levem nada com vocês, insistiam os soldados. A organização Khmer Vermelho os proverá. Amedrontados e confusos, a maioria das pessoas obedeceu. Muitos que tentaram pegar panelas, relíquias de família, objetos pessoais ou alimentos foram fuzilados. Pacientes de hospitais que estavam doentes demais para andar foram arremessados pelas janelas. Enquanto as tensões aumentavam, o Khmer Vermelho oferecia um falso encorajamento. Vocês retornarão em 3 dias. Estas são apenas medidas temporárias. Mais de 3 milhões de cidadãos de todas as idades marcharam para as comunas rurais e milhares morreram de calor, exaustão, sede, desinteria e estresse. O ano zero e o ultramarxismo de Pol Pot seriam a base de outra gloriosa idade de ouro. Angkar, não confundir com Angkor, o antigo império, criaria uma cultura autossuficiente, pura, sem classes e agrária. As cidades seriam abolidas. Matas e campos deveriam ser retomados usando elaborados sistemas de irrigação, a fim de multiplicar a produção agrícola. A nova utopia igualitária apagaria todos os vestígios de modernização e de influência ocidental. Para cumprir estes objetivos, o Khmer Vermelho isolaria seu país sob um espesso véu de segredo. As estradas nas fronteiras foram protegidas e a comunicação foi cortada. O Khmer Vermelho removeu o príncipe Sihanouk do poder titular e o colocou em prisão domiciliar. O país foi dividido em 8 setores, com a autoridade de governo delegada a 8 líderes de seção. A interpretação da ideologia e a severidade da disciplina variaram de setor para setor. Cada cidadão foi encaminhado para uma unidade de trabalho. A vestimenta tradicional camponesa de calças negras e largas e cabelos cortados de forma rente se tornaram a norma para todas as idades e para ambos os sexos. A moradia era decidida por Angkar. Desde o tempo em que o Khmer Vermelho destruiu muitas aldeias em sua conquista pelo poder, pequenos casebres foram construídos com os materiais locais. Tipicamente, estes abrigos eram construídos sem paredes, a fim de possibilitar aos soldados do Khmer Vermelho uma clara visão das atividades dentro da casa. O trabalho manual substituiu a mecanização. Todos os cambojanos tornaram-se trabalhadores do campo, sem consideração à idade, saúde, habilidades ou profissão anterior. Policiados cultivavam silenciosamente os campos com enxadas, foices, carros de boi, búfalos d'água ou simplesmente prendendo-se eles mesmos aos arados. Os períodos de trabalho se estendiam por até 18 horas por dia, 7 dias da semana. Crianças com 3 anos de idade e os muitos idosos trabalhavam lado a lado com adultos vigorosos. Aqueles que trabalham comem, era o lema inflexível, mas os métodos agrícolas ultrapassados logo produziram uma insuficiente produção de arroz e a comida teve de ser racionada de maneira estrita. Aqueles que estavam doentes e não podiam trabalhar recebiam ainda menos. À medida que as reservas de alimento diminuíam, aldeões desesperados começaram a procurar secretamente por raízes, folhas, cascas, insetos ou ratos, mesmo que, em alguns setores, o recolhimento pessoal de alimento fosse uma ofensa punível.
O Khmer Vermelho planejou sistemas de irrigação que, eles esperavam, seriam rivais dos legendários sistemas do reino de Angkor. Mas sem a ajuda de engenheiros ou de moderna tecnologia, os sistemas não funcionaram. A água potável tornou-se infestada, a água para as plantações tornou-se rara e as já pequenas lavouras secaram. A má nutrição e o trabalho demasiado reclamaram sua recompensa. Fome, disenteria, cólera, malária e doenças ligadas ao estresse estavam por toda parte. Muitos aldeões ficaram cegos devido à deficiência de vitaminas. O tratamento médico era estritamente racionado e limitado aos métodos tradicionais populares. No sentido de criar o Ano Zero e seu próprio controle, o Khmer Vermelho suprimiu quase tudo que evocasse as fundações culturais do Camboja. O Camboja foi uma terra fundada sobre a tradição e entre os mais fortes laços estavam os da família. Em muitos setores, a vida familiar foi abolida. As crianças viviam separadas de seus pais, sejam em moradias individuais ou em lugares de trabalho a quilômetros de distância. Em muitos casos, as famílias perderam todo o contato umas com as outras. Mesmo em setores onde a família permaneceu intacta, os assuntos da comunidade tinham precedência e a ordem tradicional de respeito foi invertida. Às crianças, receptáculos sem mancha de Angkar, foi dada a autoridade sobre os adultos. As crianças podiam decidir os trabalhos dos adultos e eram encorajadas a informar as violações dos adultos às determinações de Angkar. Os pais perderam o direito de escolher os parceiros de seus filhos. Os soldados do Khmer Vermelho arranjavam e oficiavam todos os casamentos e as cerimônias revolucionárias substituíam os rituais budistas. Casamentos eram frequentemente realizados nos campos, de modo que o trabalho pudesse fluir sem ser interrompido. Jovens casais que se encontravam secretamente sem a permissão de Angkar eram punidos. Em alguns casos, os cadáveres nus dos jovens amantes eram colocados à amostras em lugares públicos, oferecendo uma sinistra lembrança de não desafiar Angkar. Os sentimentos e a vida privada permaneceram sob atento escrutínio. Alguém podia ser punido severamente simplesmente por ter reclamado. Em muitos casos, as pessoas eram forçadas a observar em silêncio enquanto seus amados eram assassinados, pois chorar significava questionar o julgamento de Angkar. As memórias também eram proibidas, uma vez que o Ano Zero marcava o amanhecer de um novo tempo. Lembranças sentimentais eram consideradas um obstáculo ao progresso. Alguém poderia ser punido por falar do Buda, do rei ou dos dias que se foram. Cantar velhas canções ou contar antigas histórias eram considerados um crime contra o Estado. Angkar é como um abacaxi, era dito às pessoas. Seus olhos podem ver em todas as direções. O que está infectado deve ser cortado. Tornou-se a filosofia da purificação social. Aqueles que desafiavam a posição política de Angkar ou que eram considerados menos que puros, camponeses, deviam ser sistematicamente eliminados. Escolhidos especialmente para extinção, eram os membros das operações militares do governo anterior, monges e monjas, minorias étnicas e qualquer um que tivesse recebido educação formal. Execuções eram frequentemente realizadas sem julgamento. Em casos extremos, pele suave, usar óculos ou falar em um dialeto não camponês era causa suficiente para execução. Mantê-lo não é lucro, destruí-lo não é perda, declarava o Khmer Vermelho. Para sobreviver, famílias mudavam sua identidade passada e inventavam elaborados detalhes sobre a residência passada, estilo de vida e profissão. Doutores, advogados, professores e líderes de negócios fingiam ter conhecimento de agricultura, esperando evitar o horror da execução em massa. Em casos extremos, famílias inteiras, incluindo crianças, eram mortas e enterradas
juntas em valas coletivas. Para aumentar seu poder, Anka incentivava sessões regulares e involuntárias, chamadas encontros educacionais, para proclamar as glórias do Estado. Algumas vezes, as pessoas dos vilarejos que violaram regras eram mostradas diante dos encontros para humilhação pública ou punição corporal. Milhares de incorrigíveis eram embarcados para centros de reeducação e sujeitos a rações miseráveis, trabalho duro e tortura. Em Tuol Sleng, um antigo colégio em Phnom Penh, milhares de fotografias e relatos detalhados proviam a evidência de mais de 12.000 mortes. Homens, mulheres e crianças jaziam pendurados, afogados, sem as entranhas, mutilados ou eletrocutados pelos soldados do Khmer Vermelho. Somente os pobres, analfabetos e os sem habilidades eram deixados para trabalhar a terra. Enfraquecidos pela fome e estafados com a luta pela sobrevivência, eles eram incapazes de se unir ou colocar qualquer resistência significativa. Cadáveres e sepulturas coletivas espalhavam-se pelos arredores da maioria dos vilarejos. Os cambojanos começaram a chamar sua terra natal de os Campos da Morte. Em 1978, alguns líderes do Khmer Vermelho tornaram-se insatisfeitos e tentaram uma série de golpes mal-sucedidos. Como resposta, Anka voltou suas perseguições para dentro, aprisionando milhares de antigos líderes em Tuol Sleng. Muitos fugiram para o Vietnã para se salvar. Ao mesmo tempo, o poder do Khmer Vermelho estava sendo ameaçado externamente pelas invasões vietnamitas. Logo após conquistar o controle de Phnom Penh, o Khmer Vermelho abandonou sua aliança militar com o Vietnã e iniciou uma série de ataques em suas fronteiras. Pelo fim de 1978, estas batalhas isoladas tinham se tornado uma guerra de guerrilhas em grande escala, espalhando-se pelo interior do Camboja. O Khmer Vermelho recrutou milhares de jovens cambojanos com até mesmo 10 anos. À medida que os vietnamitas ganhavam controle de mais cidades e vilarejos cambojanos, o Khmer Vermelho fugia para as montanhas nas fronteiras tailandesas, queimando fazendas, campos de arroz e vilarejos por onde passava. No Natal de 1978, as forças vietnamitas, ajudadas por um pequeno contingente de dissidentes do Khmer Vermelho, iniciaram um ataque a Phnom Penh. E no dia 7 de janeiro de 1979, adquiriram o controle do país. Com a ocupação vietnamita, todo o horror e destruição do Khmer Vermelho no Camboja tornaram-se conhecidos do mundo. 2 a 3 milhões de cambojanos morreram de fome, doença, excesso de trabalho, tortura e execução. Inúmeros outros foram feridos e incapacitados, e haveriam de carregar as cicatrizes físicas e emocionais do Holocausto para o resto de suas vidas. Famílias foram dispersas, muitos nunca mais achariam seus amados outra vez. Órfãos vagueavam solitários procurando proteção. Casas e vilas foram dizimadas. Cadáveres enchiam os campos de arroz e as estradas. O país estava em ruínas. Hospitais, bancos, indústrias e escritórios do governo foram reduzidos a pedras. Veículos abandonados amontoavam-se em estradas e pontes deterioradas. O papel moeda tinha sido abolido. O comércio parou e as instituições educacionais e culturais tinham se desintegrado. Alimento era raro, não havia eletricidade e a única água disponível estava contaminada. Os sobreviventes do Holocausto, com suas vidas despedaçadas, procuravam forças para reconstruir suas vidas e sua nação. Ao norte, o trovão ruge, o fogo queima a água, a árvore da iluminação e a mata. Este bem conhecido poema cambojano, chamado de Profecia do Buda, foi inscrito séculos atrás em uma fina folha de palmeira. Lendo-o à luz dos eventos recentes, parece ter previsto a quase destruição do budismo cambojano durante a era do Khmer Vermelho.
Sob a política do Ano Zero, quase todos os 3.600 templos budistas foram destruídos, e somente uma estimativa de 3.000 monges dos 50.000 do Camboja sobreviveram à perseguição realizada através do trabalho em excesso, tortura, inanição e execução. Não há estatística sobre o destino das monjas budistas cambojanas, mas o fato de sua perseguição é bem documentado. A maioria dos arquivos e escrituras budistas também foi profanada. A fêmea do tigre sempre encontra o alimento na mata. Mesmo dormindo, ela guarda nossa religião. Quando o sol se põe, a fêmea do tigre parte para extinguir a chama. A profecia do Buda parece também sugerir esperança. Mahangozananda chamou-a de uma celebração da força da Sangha budista cambojana, a comunidade de monges, a árvore da iluminação, lugar da iluminação do Buda, é um símbolo do budismo. A fêmea do tigre, sugere Gozananda, é um símbolo do profundo amor dos cambojanos ao budismo. Fundado na Índia no sexto século AEC, antes da Era Comum ou antes de Cristo, o budismo migrou para o Camboja durante a metade do período Angkor. Nos fins do século XII, o rei Jayavarman VII de Angkor declarou o budismo como religião do Estado e, desde então, tem sido a religião nativa da maioria dos cambojanos. A vasta maioria dos cambojanos consiste de descendentes Khmer e é dito frequentemente com orgulho: ser Khmer é ser budista. Embora, é claro, haja cambojanos que seguem outras tradições religiosas. No campo, a prática budista usualmente abrange uma mistura sincrética de animismo e adoração de espíritos nativos. Ao longo dos anos, o budismo teve um papel central na sociedade cambojana, servindo como fundamento para a vida diária, estrutura moral, guia da vida familiar, base para os feriados nacionais e eventos culturais e fundamentos para a política social. Sempre houve um relacionamento recíproco entre os monges e a comunidade leiga. Mantendo seus votos, os renunciantes não possuem nenhuma propriedade pessoal, consomem apenas o alimento oferecido a eles em suas rondas diárias, vestem apenas os hábitos oferecidos pelos leigos e dependem de donativos para cobrir todas as despesas dos templos. Em retorno, os monges exemplificam e sustentam os padrões morais para a sociedade e realizam serviços vitais, tais como o ensino e a condução de rituais. Como símbolos da realização espiritual, unidade comunitária e orgulho cultural, os monges estão entre os mais respeitados membros da sociedade Khmer. A honrada relação entre monges e leigos está intimamente ligada ao conceito de mérito. Cumprindo seus respectivos papéis, monges e leigos conquistam méritos e trabalham visando seus respectivos objetivos de iluminação e renascimento favorável. Mas o Khmer Vermelho via os monges como parasitas, vivendo à custa das massas, isto é, similar à descrição chinesa do budismo tibetano antes da libertação. Angkar acreditava que o dinheiro dado para o suporte de monges e monjas esbanjava a riqueza comum e comprometia o modo de vida econômico do país. O credo do Khmer Vermelho, aqueles que trabalham comem, era usado para justificar a abolição do sistema monástico. Muitos monges que não foram executados receberam trabalhos que requeriam serviços degradantes, como apanhar esterco. Outros eram forçados a realizar atividades tradicionalmente proibidas, tais como transportar armamentos. Os templos, vates, não eram somente fechados, mas profanados. A maioria foi demolida e suas pedras e ferro foram usados para construir estradas, pontes e fundações. Os vates, que não eram dizimados, eram transformados em depósitos de munição, celeiros
estábulos, fazendas para porcos ou depósitos de esterco para a manufatura de fertilizante. Alguns templos em áreas remotas foram usados como lugares de tortura e execução. Enquanto os templos eram destruídos, as estátuas do Buda eram quebradas, decapitadas ou utilizadas para a prática de tiro. Antigas escrituras foram queimadas, jogadas nos lagos ou usadas para enrolar cigarros. O Khmer Vermelho acreditou que poderia matar o budismo. Mahan Ghosananda disse: tentaram colocá-lo para fora, mas o budismo não pode morrer. O budismo vive na vida cambojana, na língua e no amor pelos ancestrais. Mais que tudo, o budismo vive profundamente nos corações cambojanos. O venerável Mahan Ghosananda nasceu em 1929, nas planícies férteis do delta do rio Mekong, em um clã de agricultores numa pequena vila na província de Takel. Com 8 anos, começou a servir como garoto de templo no vate de seu vilarejo. Os monges impressionaram-se por seu vívido interesse na vida monástica e deram muito encorajamento. Quando tinha 14 anos, Ghosananda pediu as bênçãos aos seus pais a fim de se tornar um monge, e a bênção lhe foi dada. Depois de se graduar na Universidade Budista de Phnom Penh, Mahan Ghosananda fez estudos avançados na Universidade Budista de Battambang. Deixou então seu país para completar seu programa de doutorado na Universidade de Nalanda, em Bihar, Índia, onde foi aprovado em seus exames de Pali e recebeu o título Mahan, antes de atingir os 30 anos. Seu nome, Mahan Ghosananda, significa grande e alegre proclamador. Para completar seu treinamento universitário, o monge visitou centros budistas por toda a Ásia, estudando com alguns dos maiores mestres contemporâneos do budismo. Em Rajgir, Índia, Ghosananda tornou-se um estudante do monge japonês Nishidatsu Fuji, fundador da escola Nippozan Myohoji, devotada à paz mundial. Foi de mestre Fuji um companheiro íntimo de Mahatma Gandhi, que Ghosananda recebeu seu treinamento nas habilidades de paz e da não violência. Também recebeu treinamento do falecido Sondek Pra Sangha Raja Chounot, o supremo patriarca do budista cambojano. Poucos monges receberam a honra do discipulado com o Sangha Raja. Ser aceito como estudante do patriarca é uma honra e um testemunho do progresso espiritual do jovem Ghosananda. Através de suas longas viagens e estudos, Mahan Ghosananda tornou-se fluente em hindi, bengali, sânscrito, pali, singalês, birmanês, vietnamita, laonês, thai, japonês, francês, inglês, alemão e vários dialetos chineses. Em 1965, com 36 anos, Mahan Ghosananda deixou o Camboja e viajou para as florestas isoladas do sul da Tailândia, onde se tornou discípulo do renomado mestre de meditação Ajahn Dhammadharo. Hoje, Mahan Ghosananda demonstra sua disciplina de meditação aos seus discípulos. Ele move sua mão esquerda para cima e para baixo, num movimento vagaroso e rítmico, e diz: no mosteiro, aprendemos a meditar desta forma. Durante todo o dia, movíamos a mão para cima e para baixo, com plena atenção, seguindo cada respiração cuidadosamente. Cada dia fazíamos somente isto, nada mais. A vida de meditação caía bem para este monge natural. Mahan Ghosananda já vivia no mosteiro por 4 anos, quando os Estados Unidos começaram a bombardear seu país e uma guerra completa estourou no ano seguinte. Eles nos disseram: não deixe que o sofrimento do Camboja impressione suas mentes. Não deixem que isso
perturbe sua concentração. Ainda assim, ele diz, chorávamos pelo Camboja todos os dias. Mas ele permaneceu em seu retiro na floresta tailandesa por outros 9 anos, enquanto a guerra e o holocausto no Camboja aumentava. Praticando a meditação da vigilância, a paz interior de Gozananda aumentava e ele aguardava e orava pela chance de ajudar seu povo. A poeirenta estrada para Saquel estava repleta de refugiados de guerra. Sob o sol escaldante, rios de homens e mulheres, velhos e crianças, corpos magros e quebrados, olhos fundos, faces queimadas e dilaceradas pelo calor, andavam seu caminho sobre a terra seca e vermelha. Cambaleavam de exaustão e choravam de sede, movendo-se aos poucos e vagarosamente. Era 1978. Estes eram os sobreviventes dos campos da morte, fugindo dos horrores da guerra, do trabalho forçado, do genocídio e da repressão religiosa no Camboja. Atrás estavam as cinzas de suas amadas cidades e vilas, campos de arroz e templos. Na frente, os campos de refugiados e a esperança de sobrevivência. 50 milhas distantes, na ventania de um íngreme desfiladeiro, um velho ônibus debatia-se em seu caminho montanha abaixo. Mahan Gozananda estava sentado de pernas cruzadas num assento rígido, com sua cabeça inclinada, seus olhos fechados e seu hábito açafrão graciosamente encostado-se ao chão. O esguio monge de meia-idade parecia sereno, sem se afetar com a fumaça, as rodas barulhentas e os frequentes solavancos ao seu redor. Cheio de compaixão, Mahan Gozananda se dirigia ao campo Saquel, um dos poucos milhares de monges cambojanos que não pereceram sob o Khmer Vermelho. Ele viajava solitário, chegando aos portões de Saquel 3 dias após os primeiros refugiados. O campo estava repleto, as ruas lotadas, os esgotos corriam em sarjetas abertas, comida e água eram escassas e a maioria dos refugiados amontoavam-se dentro das tendas feitas de farrapos. Passando o portão de entrada, Gozananda andou vagarosamente até o centro do campo, e na medida em que andava, as trevas que cobriam o acampamento instantaneamente transformaram-se em excitação. Os refugiados corriam para olhar seu hábito açafrão, o velho símbolo proibido da devoção budista. Muitos contemplavam de uma distância segura, pensativos com a ansiedade das memórias. Gozananda colocou a mão em sua bolsa de ombro e puxou uma mão cheia de panfletos esfarrapados, cópias do Metan Sutta, as palavras do Buda sobre a compaixão e o perdão pelo opressor. Ele ofereceu um para cada refugiado a seu alcance, abaixando a cabeça no tradicional gesto de respeito. Neste momento, o grande sofrimento e o grande amor emergiram. Séculos de devoção budista inflamaram a consciência dos refugiados. Ondas de sobreviventes caíram sobre os joelhos e se prostraram, chorando sonoramente, seus gritos reverberando por todo o campo. Muitos dizem que o Dharma, que havia dormido gentilmente em seus corações, como a árvore da iluminação queimada, havia despertado novamente naquele dia. Desde aquela primeira visita a Saquel, Mahan Gozananda tem trabalhado sem descanso para a paz e para a reconstrução do Camboja. Seguindo o exemplo do Buda, todos os esforços de Gozananda começaram e terminaram com a bondade amorosa, a força que ele crê ser poderosa o suficiente para superar o mundo. Após sua vitória sobre o Khmer Vermelho, os vietnamitas estabeleceram um governo de marionetes no Camboja, dirigido por Heng Samrin, um desertor do Khmer Vermelho. O exército do Khmer Vermelho, que tinha sido derrotado, mas não dizimado, reagrupou-se em seu refúgio nas montanhas do Nordeste
e logo opuseram uma formidável resistência ao controle vietnamita. Duas forças de resistência adicionais também emergiram, uma liderada pelo ex-príncipe Sihanouk e a outra por Son Sann, o ex-primeiro-ministro de Sihanouk. Cada uma das 4 facções formou grupos de guerrilha e lutaram pelo controle do Camboja. Em 1982, sob a pressão da China, Estados Unidos e outros países, as 3 forças de resistência cambojana aliaram-se para formar um governo no exílio. As Nações Unidas declararam que o governo sustentado pelos vietnamitas era uma ocupação pela força das armas e conferiram o assento do Camboja na ONU para o governo em exílio, o qual incluía o Khmer Vermelho. No final de 1989, sucumbindo a anos de pressão dos Estados Unidos, o Vietnã retirou suas tropas do Camboja e colocou Hun Sen, outro desertor do Khmer Vermelho, como chefe de governo. Em outubro de 1991, em Paris, todas as 4 facções cambojanas assinaram um tratado de paz da ONU, terminando mais de 25 anos de guerra. De acordo com o tratado, um cessar-fogo seria seguido de uma desmobilização de 70% das 4 armadas rivais, a cessação de ajuda militar estrangeira, a repatriação de quase 500 mil de refugiados dos acampamentos de fronteira, um governo interino composto de representantes das 4 facções e supervisionado pelas Nações Unidas, e eleições supervisionadas pela ONU a serem realizadas na metade de 1993. O tratado confirmava a independência, soberania e neutralidade do Camboja. Por mais de 10 anos, Mahan Ghosananda teve um importante papel no sentido de trazer à luz este esperado acordo. Seu trabalho como diplomata e como líder espiritual e cultural nos bastidores manteve-o viajando constantemente do Camboja para os campos de refugiados e de lá para as comunidades cambojanas de recolocação por todo o mundo. Começando com Sakeo, Ghosananda estabeleceu templos em cada um dos acampamentos, incluindo aqueles controlados pelo Khmer Vermelho. Ele ajudou os líderes dos campos a formar programas de preservação espiritual, educacional e cultural. Em 1980, junto com o ativista social cristão Peter Pond, criou a Missão Interreligiosa para a Paz no Camboja. Juntos, localizaram centenas de monges e monjas sobreviventes e os ajudaram a renovar seus votos e assumirem papéis de liderança nos templos cambojanos ao redor do mundo. Com o suporte dos praticantes leigos cambojanos, Ghosananda fundou mais de 30 templos, somente nos Estados Unidos e no Canadá. No Camboja, ajudou a reconstruir muitos templos mais e liderou o movimento de educação de monges e monjas nas habilidades da não violência e no monitoramento dos direitos humanos. Em 1980, Ghosananda aceitou um convite para representar a nação Khmer em exílio como consultor do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. Desse posto, organizou várias iniciativas ecumênicas, encontrou-se frequentemente com líderes religiosos do mundo e ajudou a criar uma consciência espiritual do sofrimento do Camboja e da urgente necessidade da paz. Tem liderado também um número de monges nas mais importantes conferências pela paz no Camboja e mantendo uma posição estritamente neutra, tem trazido uma calma presença a estes encontros, propondo o compromisso, implorando aos líderes para se lembrarem de sua natureza de Buda e lembrando a todos do poder da não violência. Em 1988, Mahan Ghosananda foi eleito Sonteja, patriarca supremo do budismo cambojano. Tradicionalmente, este importante título deveria ser confirmado por um voto popular de todos os monges budistas cambojanos, mas por causa da diáspora, a indicação foi determinada por uma pequena reunião de monges e leigos em Paris.
Gozananda amaria aceitar a liderança de seu povo, mas ele também diz que abdicará quando a Sangha se reunir novamente, de modo que uma eleição universal possa ter lugar. Atualmente, Gozananda continua a viajar por todas as partes do mundo, trazendo esperança para seu povo dilacerado pela guerra e oferecendo um insight sobre a verdadeira natureza da paz. Em uma conferência recente com Norodom Sihanouk, que está agora de volta ao Camboja como presidente do governo interino, foi prometido a Mahan Gozananda que o budismo gozará de liberdade religiosa e que os direitos humanos serão honrados sob o novo governo. Muitos no mundo têm perguntado: é correto permitir que o Khmer Vermelho participe de um governo interino? Depois de 10 anos testemunhando o sofrimento de tantos, Mahan Gozananda é ainda capaz de oferecer um sorriso sereno e dizer: nós devemos ter tanto a sabedoria como a compaixão. Condenamos o ato, mas não podemos odiar o agente. Com nosso amor, faremos tudo para assegurar a paz para todos. Não há outro caminho. No decorrer dos anos, muitos títulos foram dados a Mahan Gozananda. Ele tem sido chamado de Gandhi do Camboja, Tesouro Vivo do Camboja e Dharma Vivente. Ele é um homem que oferece sua bondade amorosa ao mundo, momento a momento. O professor humilde que se ergue alegremente para oferecer chá a seus convidados. O monge generoso que doa quase tudo que chega até ele. O adepto equilibrado que não mostra nem desejo nem escolha. O gentil Bodhisattva que ensina através de sua face radiante e de seu sorriso cheio de brilho. Passo a Passo é uma coleção de palestras e escritos de Mahan Gozananda, seguindo nos rastros de Gandhi e abraçando os mais profundos ensinamentos do Buda. Gozananda oferece pensamentos e insights sobre a natureza da paz e da reconciliação, sabedoria e compaixão, bem como práticas para trazer tais virtudes à nossa vida diária e à comunidade mundial. Este livro foi compilado com a ajuda de muitos amigos e estudantes do venerável Mahan Gozananda. Trabalhamos juntos, compartilhamos 2 objetivos: agradecer ao venerável pela riqueza que trouxe a nossas vidas e compartilhar de sua sabedoria e compaixão com uma audiência mais ampla. Os editores agradecem reconhecidamente ao reverendo Thomas Halbur, da Primeira Igreja Unitária Universalista de Providence, por seu sábio conselho e suporte, ao falecido Frank Reed, por sua ajuda editorial e técnica, bem como por sua inspiração contínua, à irmã Sofon Só, por sua paciência, conselho e contínua hospitalidade, ao Dr. David Pugatti e a Jessé Abbott, por suas incontáveis horas de leitura e pesquisa, e a todos os outros cujas muitas doações ajudaram a tornar este livro possível. Esperamos que tenhamos conseguido compartilhar o amor sem limites e a profunda sabedoria de Mahan Gozananda com nossos leitores, e esperamos que apreciem a leitura deste pequeno volume cada vez mais, descobrindo níveis mais e mais profundos da verdade em suas palavras elegantemente simples. Jane Mahoney e Philip Edmonds, Providence, Rhode Island, novembro de 1991.